Miguel, como você tá? Tudo bem por aí? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Tudo bem por aqui? Que bom. Miguel, quero te ouvir sobre pesquisa eleitoral, né? A Quest trouxe então esse cenário sem Sérgio Moro. Ontem a gente já tinha conferido também a IPESP, sem Sérgio Moro ali na jogada. E daí muito tem se falado sobre a destinação desses votos, né? Que Bolsonaro, de fato, teria tido esse pequeno crescimento por conta desses votos que iriam para Moro e agora acabam indo para ele. A volta dos que não foram, como eu comentei com o Miro ontem também. Como que você tem avaliado esses números? Thalita, é importante, a gente sempre tem feito isso, né? Não só eu, o próprio Miro, enfim, da gente não misturar as pesquisas, né? Então, cada pesquisa tem um método, tem uma forma, a gente sempre repete isso, né? E o interessante é sempre a gente olhar as pesquisas numa perspectiva temporal. Então, o que esses números da Quest dizem respeito à pesquisa anterior, da própria Quest, enfim, né? Ainda que os institutos de pesquisas mais sérios que a gente tem aí, têm todos apontado tendências muito semelhantes. No caso da Quest, a pesquisa foi bem recebida e mal recebida nos dois principais comitês de campanha, do Lula e do Bolsonaro, né? Porque, por um lado, ela aponta que o Lula ganharia em dois cenários ali que eles colocam, né, hipotéticos, a possibilidade que Lula ganhe no primeiro turno. Então isso obviamente caiu muito bem na campanha Sim. petista, né, e acendeu o sinal amarelo na campanha de Jair Bolsonaro, mas ao mesmo tempo, olhando em perspectiva, a Quest capta uma melhora de Jair Bolsonaro. E há uma diferença de interpretação em relação justamente a esse ponto que você levanta, que é em relação aos votos de Sérgio Moro. O que a pesquisa, de modo geral, mostra, que a gente sempre tem falado, as outras pesquisas também apontam, é que a terceira via só existe na cabeça da redação de jornais de São Paulo, né? De que na vida real as pessoas têm dois candidatos. A gente acabou de ouvir a fala do ex-presidente Lula reforçando isso e deixando bem claro essa polarização, né? Mas, para surpresa do comitê de Jair Bolsonaro, uma parte dos votos de Sérgio Moro não migrou. E dessa terceira via não migrou para Jair Bolsonaro. Alguns, inclusive, migraram para a própria intenção de voto em Lula. Né? Então, sim, há uma melhora de Jair Bolsonaro na pesquisa, de modo geral, há uma diminuição da rejeição. Há outro fato muito importante que a pesquisa demonstra é que eles vêm captando qual é o peso da pandemia na intenção de voto ou do comportamento do governo em relação à pandemia e como é que isso influencia o voto. Então isso caiu muito da última pesquisa para cá. E hoje, ao contrário da pandemia, que sempre foi o primeiro fator, o tema econômico tem sido mais forte. Por um lado, é uma boa notícia para Bolsonaro, que está super associado à má gestão da pandemia, CPI da Covid, né, as milhares de mortes que a gente teve. Por outro lado, a mesma pesquisa aponta como principal responsável pela alta dos combustíveis Jair Bolsonaro. Então, tem notícias boas e ruins para ambos os lados, né? E uma surpresa também, que tem a ver com tudo que a gente conversou na semana passada. A maior rejeição hoje entre os candidatos não é mais de Jair Bolsonaro, é de João Dória. Então, todo aquele carnaval, tudo aquilo repercutiu muito mal, né? E continua repercutindo, porque o Eduardo Leite continua pré-candidato, agora se fala numa grande frente, numa unidade da União Brasil, MDB, PSDB, e aí da possibilidade de uma chapa Simone Tebet e Eduardo Leite de vice, puxariam o tapete do Dória. Então aquela novelinha toda da semana passada não terminou. Mas também o que a pesquisa está dizendo é que ela é indiferente. Né? Ela não interfere na verdadeira disputa que se dará entre Jair Bolsonaro e Lula. Né? Ô Miguel, deixa eu pegar um ponto da IPESP de ontem que me chamou a atenção para a gente falar sobre esse cenário econômico, inclusive. A IPESP mostrou que entre aquelas famílias que recebem até 2 salários mínimos, ele teve um ganho considerável, né, de intenção de voto. E são essas pessoas que recebem o Auxílio Brasil, né, o auxílio ali que foi estendido por conta da pandemia. Você acha que esse pacote, assim, de como estão chamando, de bondades econômicas, vai impactar? Porque agora também tem essa questão da conta de luz, que mudou a bandeira, né? Vai mudar a bandeira da conta de luz e vai fazer com que o preço da energia caia um pouco também. Você acha que tudo isso vai impactar nessas próximas pesquisas e Bolsonaro, inclusive, pode subir alguns pontinhos? É possível. A gente tem uma situação que a gente não se lembra, mas antes da pandemia nós já estávamos em crise econômica. Né?
E o Brasil está tão se reprimarizando, né, o aumento do desemprego, etc., que qualquer situação melhor na economia, qualquer membro da família que consiga um emprego depois de muito tempo, tudo isso vai melhorar a percepção das pessoas. Isso realmente é uma possibilidade, isso tem efeito sim e afeta certamente. Se a gente for ver a pesquisa Quest, o Bolsonaro melhorou a aprovação dele em todas as faixas salariais, né? Também na de até 2 salários mínimos, mas principalmente acima de 2 salários mínimos. E aí a gente que não está nessa faixa do Auxílio Brasil. O IPESP, há umas 2 semanas atrás, também tinha demonstrado que uma parte dos beneficiários do Auxílio Brasil já tinha sido decidido por Lula. E hoje, de certa maneira, a tendência das pesquisas tem demonstrado, olha, o eleitor mais pobre já está convicto pela candidatura Lula. Agora, quem é que está em disputa? É a classe média baixa, né? Isso, inclusive, deve ter, é um dos motivos de debate dentro do PT de qual é a linha da campanha que o presidente Lula vai adotar. Né? A gente tem visto que a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, tem feito uma série de encontros com empresários na última semana, né? Vem sinalizando, o PT tem reforçado o discurso de que não vai derrubar o Campos Neto do Banco Central, nem vai revogar a autonomia do Banco Central, para ir estabelecendo essas pontes, né? Tem se valido de vários interlocutores mais jovens com o mercado para estabelecendo esse diálogo. Então eles sabem, né? O PT sabe, a candidatura a soma do Alckmin nessa candidatura vem nesse sentido de apresentar um discurso mais moderado e tentar disputar esse voto de classe média baixa, né? A Quest também traz outros fatores interessantes, além do econômico que você ressaltou agora. Nos evangélicos, a proporção do voto está muito dividida. Está 1/3 para o Lula, 1/3 para o Bolsonaro, 1/3 para ninguém. Mas veja só, onde é que aumentou a aprovação do Bolsonaro por religião no último período? Nos católicos houve um salto de 4 pontos. Então, também, né, por isso que a gente tem que ficar atento, né? Mas com certeza, o grande tema da eleição vai ser a questão econômica, e eu acrescentaria aí o tema da Petrobras, que a gente viu toda a movimentação essa semana, né? Os presidentes que não assumiram, diretores, ontem à noite definiram, porque nessa crise da Petrobras, o Paulo Guedes acabou ganhando corpo dentro do governo com a proposta de retomar a privatização. E o Arthur Lira seguiu o coro do Paulo Guedes nisso. Então, há uma possibilidade aí de tentarem acelerar. Não existe legalmente possibilidade de privatizar a Petrobras em 2022, implica em emenda constitucional, não tem tempo para trâmite, etc., né? Mas essa é uma ideia que não era uma convicção da candidatura Bolsonaro em 2018 e que hoje, em 2022, né? Então, isso pode ser, esse eu acho que vai ser um dos grandes temas, o preço dos combustíveis impactando no preço dos alimentos. Bolsonaro vai apresentar como solução a privatização da Petrobras. E a gente já ouviu em outros momentos o ex-presidente Lula dizendo o contrário, que o que muda o preço dos combustíveis é dissociar a Petrobras dos preços internacionais, né? Então, eu acho que esses dois temas vão permear muito da nossa conversa e do tema eleitoral. O grande cabo eleitoral dessa eleição é a economia, com certeza. Privatização da Petrobras, inclusive, que criou um racha ali no Congresso. Ontem a gente mostrou aqui Arthur Lira defendendo e Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, falando contrariamente à privatização da Petrobras, tendo inclusive a Petrobras como importante para a soberania brasileira. Achei bem interessante essa fala que a gente mostrou aqui ontem.